Senhoras e senhores, muitas informações do Fluminense nesse vídeo. Tem jogador mais uma vez especulado no nosso tricolor. Vou falar sobre esse atleta. Também informações sobre a polêmica do Maracanã. Vai ter reunião hoje e tá dando o que falar nas redes sociais. Tem informação sobre o Douglas Costa, sobre o John Arias, sobre mudanças na base do Fluminense. Então deixa o seu like, ative as notificações. Assista esse vídeo até o final para você ficar muito bem informado. Sem enrolação, bora para as notícias do Fluminense nesse vídeo? Especulação de Patrick no Fluminense, porque ele está com futuro definido no Atlético Mineiro e ele pode trocar Belo Horizonte pelo Rio de Janeiro, segundo o jornalista Jorge Nicola, já que ele traz que Fluminense e Vasco sondaram a situação do atleta, não diretamente com o Atlético, mas através do staff do jogador. O Atlético Mineiro cogita se desfazer de alguns nomes e o Patrick é um deles. Segundo informações, tem um salário na casa de R$800 mil. Ele foi comprado por 8 milhões ao São Paulo e nessa temporada só disputou 3 partidas. É importante lembrar, o nome do Patrick ele já foi cogitado no início ali de fevereiro. O próprio Jorge Nicola falou que havia uma sondagem do Flu para o jogador, só que a Central, a gente trouxe essa informação exclusiva aqui no nosso canal, atestando que não, o jogador foi oferecido ao Fluminense, mas o Fluminense não quis avançar nas tratativas, porque na época dizia que já tinha muitos jogadores do meio para frente, muitos jogadores de meio campo, e não gostaria de inchar ainda mais esse elenco. Então, mais uma vez, tem essa situação do Patrick ser especulado no Fluminense, e aqui, sendo bem sincero, é uma especulação que eu não considero boa para o Fluminense, Não seria um jogador que encaixaria bem no nosso time nesse exato momento. E, para ser bem sincero, eu acho que é uma cavada para valorizar o jogador. A gente sabe que tem tipos de informações que são cavadas de empresário para tentar valorizar um jogador, principalmente o Patrick, um jogador que está em baixa há muito tempo. Ele sai mal do Inter, sai mal do São Paulo e agora está mal no Atlético Mineiro. Então, o cara em 3 times grandes sai mal, não saiu do Atlético Mineiro, mas tá quase isso, não é um bom indicativo que seja um jogador para reforçar o Fluminense na sequência da temporada. Mais informação é informação. O Jorge Nicola é um jornalista que já trabalhou em veículo importante, tem bastante alcance, então estou trazendo essa informação que particularmente acho cavada, acho que é uma coisa para valorização do atleta em baixa, nesse caso o Patrick, até porque, cara, o Patrick não tem encaixe nenhum nesse time do Fluminense atual. E alguns anos atrás eu até falaria, seria um bom nome. Hoje, cara, o Patrick não tem condições nenhuma de ser jogador do Fluminense, mas essa é a minha opinião. E você, torcedor tricolor, gostaria de ver o Patrick no Fluminense? Acha que esse interesse faz sentido? Essa sondagem da situação do atleta, se for verdade, se a notícia proceder, deixe seu comentário aí e vambora, porque tem mais informações do Fluminense nesse vídeo. Vamos falar de realidade, jogador que já está aqui no Fluminense. Eu tô falando de Douglas Costa e temos uma notícia não tão legal assim, porque ele deve se recuperar ao menos por mais 1 ou 2 semanas, informação do Globo Esporte. Então, em caso de eliminação do Fluminense, a tendência é que o Douglas esteja disponível para estreia na Libertadores. Caso o Fluminense consiga reverter o placar, fazer história no Campeonato Carioca mais uma vez, é possível que ele atue no segundo jogo da decisão no dia 7 de abril. Importante lembrar, o Douglas virou baixa no Flu no clássico contra o Botafogo no dia 3 de março, quando se queixou de dores ao tentar um cruzamento e ele acabou saindo da partida. Foi constatada uma lesão no músculo anterior da coxa direita, e esse é um cara, sendo bem sincero, que ele já estava começando a dar mostra, a dar sinais
do seu futebol aqui, estava começando a evoluir, essa lesão vem num momento muito complicado, num momento importante nesse primeiro semestre, que era o confronto na semifinal contra o Flamengo. Na Recopa, eu relembro aqui sempre quando eu falo desse jogador, ele entra muito bem junto com o Renato Augusto no segundo tempo. Eu diria até que ele muda a situação, o panorama da partida depois que ele entra, né? A partir que ele entra em campo, realmente é um cara diferenciado e a gente tem expectativa. Começou a ter essa expectativa com o Douglas Costa, agora que ele começou a se soltar mais. E aí, agora a gente vai ter que aguardar um pouquinho a sua recuperação. Tomara que seja uma recuperação tranquila e que ele consiga ter sequência, porque é um jogador que pode nos ajudar e muito. Repito aqui, fui contra a contratação, no início não achei que seria bom, mas o esforço do Douglas de deixar de ir para a Turquia, vir para o Fluminense, querer disputar títulos e já chegar ganhando e participando bem, mudou um pouquinho o meu conceito. Eu quero ver mais o Douglas Costa em campo, contribuindo com o Fluminense. Qual a sua opinião, torcedor tricolor? Deixa aí nos comentários sobre o Douglas Costa. Será que tem possibilidade dele ser titular ainda durante a temporada? Quero saber de tudo de você que está acompanhando esse vídeo. Ó, e agora tem informação importante sobre a base do Fluminense. Tem a galera aí que ama saber das notícias da base. Bora lá. Gente, teve mudanças na base do Fluminense. Esse aí da foto que eu coloquei na tela, o Dalmo Gimenez é o novo técnico do 14, né? Do Sub-14 do Fluminense. O treinador era auxiliar no Sub-15 e assume a vaga de Diego Branco, que será o auxiliar de Diogo Calhau no Sub-15. Mas, Daniel, quem é Diogo Calhau? Deixa eu falar aqui, porque ele é um novo treinador do Sub-15. Ele estava no Vasco e agora é o técnico do Fluminense. Ele chegou a comandar no Vasco Sub-14, Sub-15. Ele também acumula convocações para o cargo de auxiliar no Sub-15 e Sub-18 da seleção brasileira. Então, um nome importante chegando à base do Fluminense, o treinador Diogo Calhau. Vou mandar um abraço para a galera aqui que está sempre acompanhando e interagindo conosco. Ricardo de Itarema, Ceará, para o José Antônio do Rio de Janeiro, para o Francisco de Lagoa da Confusão, que isso, Tocantins, para o Paulo Roberto de Visconde do Rio Branco, para o Jailson de São Luís Maranhão e para o da Mata de Petrópolis aqui no Rio de Janeiro. Valeu demais, galera. Continuem acompanhando a Central, deixa o seu like, comenta aí da onde que tá assistindo a gente, pra gente mandar um abração especial pra você. Tá certo? Vambora! Tem mais notícias nesse vídeo. Vamos falar dele, do craque tricolor John Arias, o melhor jogador das Américas e herói do título da Recopa Sul-Americana. Ele foi convocado para defender a seleção colombiana na próxima data FIFA. Ele está na lista anunciada pelo técnico Néstor Lorenzo na noite dessa última quarta-feira para a disputa de partidas amistosas contra Espanha e Romênia, que serão disputadas na Europa. Os jogos estão marcados para os dias 22 e 26 de março, respectivamente. O primeiro compromisso será diante da Espanha em Londres, na Inglaterra. Depois a Colômbia vai até Madrid para enfrentar a Romênia no estádio Metropolitano. É sempre importante lembrar, o John Arias hoje é um dos grandes nomes da nova geração colombiana. O jogador fez a sua estreia pela seleção nacional em junho de 2022, depois do sucesso com a camisa do Fluminense. E agora ele é titular absoluto na campanha da equipe nas eliminatórias da Copa do Mundo. A gente sabe da importância do John Arias e a gente deseja que ele fique ainda por muito tempo vestindo a camisa do nosso tricolor, do nosso Fluminense, onde que ele já é ídolo, né? Título da Recopa decidindo, título da Libertadores sendo importante, bicampeão carioca, cara identificado com a torcida, tem o carinho do torcedor tricolor, é ídolo e ponto final. John Arias arrebentando e sendo lembrado mais uma vez pela seleção colombiana. Boa sorte para ele.
o grande problema, né? Vai jogar contra a Espanha, vai jogar contra a Romênia lá na Europa, se destaca, clube europeu, ó, já vai ficar de olho nesse jogador. Claro que ele já é bastante conhecido pelos radares das principais equipes do mundo. Valeu, John Ares! Gente, mais uma polêmica sobre o Maracanã. O Vasco realmente tirou esses últimos 2 anos para tirar a paz, né, da dupla Fla-Flu na administração do Maraca. Nessa quinta-feira, dirigentes da Ferj, Nova Iguaçu e Vasco vão ao Maracanã para confirmar o estádio como palco do jogo de volta da semifinal do Campeonato Carioca. A ideia é buscar um entendimento com o consórcio formado por Flamengo e Fluminense. Por enquanto, o duelo entre Nova Iguaçu e Vasco será disputado no próximo domingo. Segue marcado para o Raulino de Oliveira. No sábado, o Maraca será palco do jogo de volta entre Fluminense e Flamengo. E essa insistência do Vasco chega a ser bizonha nesse caso específico, né? O Fluminense e o Flamengo liberaram no jogo passado, no jogo de ida, a manda do Vasco. O Vasco quis mandar o jogo lá, beleza. A dupla cedeu o Maracanã. Só que agora o Vasco está brigando por uma coisa que é a mando do Nova Iguaçu. Tudo bem que o Nova Iguaçu tem o seu interesse, principalmente financeiro, para essa partida, mas o Vasco está fazendo uma pressão num jogo que ele nem é mandante. E segue nessa história de querer compartilhar o Maracanã, de querer jogar no Maracanã, até porque parece que São Januário vai entrar em reformas, eles vão ficar por um tempo sem casa para jogar, e começou essa perturbação. Eu repito aqui, gente, lá atrás, quando abriu a licitação, o Vasco não quis. O Vasco não quis jogar no Maracanã, não quis ser administrador no Maracanã. E tem gastos da dupla Fla-Flu, né? Fluminense e Flamengo fazem gastos de milhões por temporada para deixar o Maracanã em condições de uso. E aí aquilo, né? Aí o Vasco vem jogar de vez em quando, paga ali o aluguel. Eu acho que ele tem que usar quando ele bem entende. E fica nessa treta, fica nessa discussão. E agora o Vasco, de uma hora para outra, tem o interesse também de jogar no Maracanã, porque eles vão ficar sem casa. Eu gostaria de saber por que não vão lá no Engenhão, porque agora a moda é falar que o Maracanã é um bem público, é de todo cidadão. O Engenhão também é. Por que ninguém fica falando nisso no Engenhão? Porque é uma concessão privada, gente. É público, só que há alguém que administra o lugar. O lugar tem a concessão privada, então pertence ao Botafogo. O Botafogo que dita as regras lá. Hoje, a dupla Fla-Flu tem lá o termo de permissão de uso, vai sair, tá aí a licitação rolando no Maracanã para finalmente dar mais segurança jurídica nessa questão, porque não dá para toda hora o Vasco entrar na justiça e a justiça liberar o estádio pro Vasco só porque o Vasco quer quando ele quer, né? Porque é engraçado, né? Só joga no Maracanã em jogo com bastante apelo. É só quando tá com 3 jogos ganhando, 4 jogos ganhando, aí bota o jogo lá. Mas no normal do Vasco nos últimos anos, né, que a maioria do tempo esteve perdendo, esteve em crise, não bota o jogo no Maracanã. Então, assim, é uma situação muito complicada, é uma treta que vai ficar rolando, vai seguir causando aí nos noticiários, nos bastidores, nas redes sociais entre torcedores, porque é uma briga sem fim. Agora o Vasco querendo jogar no Maracanã, querendo administrar o Maracanã depois de sei lá quanto tempo das primeiras licitações para quem tinha interesse de usar o estádio depois da reforma da Copa do Mundo. Muito obrigado pela sua presença nesse vídeo. Deixe seu comentário sobre essas notícias. Valeu, tamo junto, saudações tricolores.